Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A luz do sol filtrava-se pelas persianas do Laboratório de Ciências da Lincoln High School, projetando raios brilhantes sobre as carteiras organizadas. Emily Johnson, de 12 anos, com as mãos apertando o caderno, olhava ao redor. Seus colegas cochichavam, alguns trocando olhares divertidos, outros curiosos. A professora Sra. Henderson, uma mulher severa na casa dos 50, estava de pé ao lado do quadro negro com um sorriso condescendente. Então, quem quer compartilhar o que fez neste fim de semana? Perguntou a Sra. Henderson, com sua voz aguda ecoando pela sala. Emily levantou a mão timidamente. Alguns alunos estreitaram os olhos, antecipando o ridículo. Minha mãe trabalha na NASA. Um silêncio surpreendente tomou conta da sala, seguido por uma risada seca da Sra. Henderson. Ah, qual é, Emily? Disse ela, balançando a cabeça. Você quer dizer que ela arquiva documentos em algum escritório, não que ela pilota foguetes, certo? Emily sentiu as bochechas corarem, mas permaneceu ereta, segurando a caneta como se agarrasse a uma boia em um oceano de zombaria. Os outros alunos começaram a rir e cochichar entre si. Ela está se gabando. Ninguém acredita nisso. Emily baixou os olhos, mas uma pequena voz interior a tranquilizou. Um dia, eles saberão a verdade. Durante o recreio, Emily caminhava pelo corredor com o coração pesado. Ela se lembrou de sua mãe, a doutora Angela Johnson, sempre lhe dizendo, não importa o que os outros digam, Emily, o mundo verá o que fazemos. Tenha orgulho de quem você é e do que conquistamos. Emily sabia que Angela não era uma mulher comum. Sua pesquisa sobre propulsão espacial e missões a Marte e a Lua a tornaram uma das cientistas mais respeitadas da NASA. Mas na Lincoln High, ninguém conseguia imaginar uma mulher negra alcançando tais feitos. Naquele dia, Emily entrou na sala de aula de cabeça erguida, pronta para enfrentar o ceticismo e o escárnio. Ela ainda não sabia que o verdadeiro ponto de virada aconteceria alguns dias depois, quando sua mãe veria a escola para mostrar a todos que a verdade sempre triunfa sobre as mentiras e o ridículo. A professora, por sua vez, continuou sorrindo, convencida de que Emily simplesmente inventara a história. Mas a atmosfera na sala de aula havia mudado, e algo invisível, porém poderoso, pairava no ar. Uma premonição de que as coisas estavam prestes a mudar. Nas manhãs de segunda-feira, Emily Johnson entrava pela porta da Lincoln High com sua mochila um pouco gasta, contendo seus cadernos e seus sonhos silenciosos. Cada passo ecoava no corredor cheio de alunos apressados e tagarelas. Ela sempre sentia uma mistura de empolgação e apreensão ao entrar na sala de aula de ciências. Sentada à sua carteira perto da janela, Emily observava os raios de sol dançarem pelas páginas do seu livro didático. Seus colegas a observavam, alguns com curiosidade, outros com aquele sorriso zombeteiro que ela conhecia tão bem. Então, Emily, sua mãe mandou foguetes para o seu lanche de novo? Perguntou Jake, um aluno da quinta série que sempre gostava de zombar dela. Emily ergueu o olhar calmamente. Não, Jake. Ela só me ensinou coisas sobre foguetes e espaço. Uma risada ecoou atrás dela. A Sra. Henderson, professora de física, franziu a testa e balançou a cabeça. Emily, você deveria parar de contar essas histórias ridículas. A NASA não contrata, como posso dizer, crianças para educá-las em casa. Emily sentiu o peito apertar, mas respirou fundo. Sua mãe sempre a ensinara a manter a cabeça erguida diante das zombarias. Não importa o que os outros pensem, Emily. Você sabe o que fazemos e o seu valor. Durante o intervalo, Emily pegou seus cadernos e revisou seus cálculos. Ela estava praticando sozinha, tentando entender as equações que sua mãe lhe ensinara, conceitos que poucos de seus colegas conseguiam sequer imaginar. Enquanto escrevia, ouviu Jake e seus amigos cochichando. Ela realmente acredita que sua mãe trabalha na NASA. Que piada! Emily sentiu a raiva crescer, mas também uma ponta de determinação. Um dia, todo esse riso desapareceria quando a verdade viesse à tona. Enquanto isso, em casa, a doutora Angela Johnson trabalhava em um protótipo de sistema de propulsão espacial para a NASA. Sua filha estava sentada ao lado dela, absorta nos cálculos e diagramas que a mãe lhe mostrava. Angela ocasionalmente olhava para cima sorrindo, ao perceber em Emily uma curiosidade e uma inteligência que superavam sua idade. Nunca deixe ninguém fazer você duvidar de si mesmo, ela lhe dizia. Mesmo que riam hoje, um dia verão o que realmente estamos fazendo. Emily sabia que precisava ser paciente. E essa paciência logo daria frutos mais cedo do que ela imaginava. Na manhã de terça-feira, a aula de ciências da Lincoln High estava repleta de atividade.
A professora Henderson escrevia um problema complexo de física no quadro, os alunos rabiscavam nervosamente em seus cadernos, enquanto Emily acompanhava cada passo com intensa concentração. O problema envolvia a trajetória de um satélite em órbita da Terra, um assunto que poderia parecer intimidante para muitos. Mas Emily, graças às lições de sua mãe e às suas próprias pesquisas, compreendeu as equações e soube como aplicá-las. A senhora Henderson, percebendo a intensa concentração de Emily, franziu a testa. Muito bem, vamos ver se alguém consegue encontrar uma solução. Emily? Emily levantou a mão com o coração acelerado. Se aplicarmos a fórmula de Kepler e considerarmos a resistência atmosférica mínima, a trajetória deverá ser ajustada aumentando ligeiramente a velocidade orbital. Isso permitiria que o satélite permanecesse estável sem consumir muito combustível. Um murmúrio percorreu a sala de aula. Alguns alunos se inclinaram para a frente para fazer anotações rápidas, outros a encararam boquiabertos. A senhora Henderson, irritada e visivelmente surpresa com a precisão da resposta, tentou minimizar seu impacto. Sim, é interessante, Emily, mas duvido que seja aplicável no mundo real. Emily respirou fundo, sentindo a raiva crescer, mas mantendo a calma. Na verdade, senhora Henderson, minha mãe usa esse tipo de cálculo todos os dias na NASA. Uma risada sarcástica ecoou pela sala. A senhora Henderson balançou a cabeça com desdém. Essa história de novo? Sério, Emily, está na hora de voltar à realidade. Mas desta vez, algo havia mudado na sala de aula. Os olhares dos alunos não eram mais apenas de escárnio. Alguns estavam intrigados, curiosos para saber se Emily estava falando a verdade. Até mesmo Jake, o colega que mais a provocava, franziu a testa, ligeiramente incomodado com a certeza na voz de Emily. Depois da aula, Emily caminhou em direção ao seu armário, os ombros tensos, mas a cabeça erguida. Ela se lembrou das palavras de sua mãe. A verdade sempre vem à tona, Emily. Tenha paciência. Naquela mesma tarde, Emily recebeu uma mensagem inesperada em seu celular da escola. Preparem-se para sexta-feira, teremos uma visita especial na sua escola. Emily ainda não sabia que essa visitante não só surpreenderia seus colegas de classe, como também colocaria a senhora Henderson em seu devido lugar e mudaria para sempre a forma como ela era vista. Na manhã de sexta-feira, o corredor da Lincoln High estava movimentado como de costume. Os alunos conversavam, riam e corriam para suas salas de aula, alheios ao fato de que aquele dia seria tudo menos comum. Emily, no entanto, pressentiu uma estranha animação no ar. De repente, um carro preto com vidros fumê parou em frente à escola. Os alunos observaram intrigados, enquanto uma mulher elegante saía do veículo com confiança. Ela vestia um terno simples, porém impecável, e sua postura calma exalava uma autoridade natural. Quem é? Sussurrou um aluno ao lado de Emily. Emily sentiu o coração acelerar. Ela sabia. Era sua mãe, a doutora Angela Johnson, uma astrofísica de renome mundial da NASA. A senhora Henderson, ocupada preparando sua aula, não percebeu imediatamente a chegada. Mas quando ergueu os olhos e viu Angela entrar pela porta da sala de aula, seu rosto congelou. Ela empalideceu levemente, sem conseguir encontrar as palavras certas. Angela sorriu gentilmente para Emily antes de se dirigir a toda a turma. Olá a todos. Sou Angela Johnson, cientista da NASA. Hoje estou aqui para falar sobre meu trabalho e as oportunidades na área de ciência e engenharia. Imediatamente se instalou um silêncio respeitoso. Os alunos, sem palavras, encaravam a mulher que acabará de confirmar o que Emily vinha dizendo o ano todo. Alguns murmuraram, é verdade, ela está falando a verdade. A senhora Henderson, por sua vez, pigarreou desconfortável. A risada zombeteira que soltara no início da semana de repente pareceu muito distante. Ela havia subestimado não só Emily, mas também a mãe dela. Angela começou sua apresentação explicando missões espaciais, satélites e tecnologias de propulsão. Os alunos ficaram fascinados, fazendo perguntas que Emily jamais imaginaria ouvir. Cada resposta da mãe reforçava a veracidade das palavras de Emily e, sem querer, constrangia a professora. Ao final da apresentação, Angela voltou seu olhar para Emily e disse: Emily, tenho orgulho de você. Você sempre acreditou em si mesma, mesmo quando os outros duvidavam de você. É essa confiança que te levará longe. Os alunos aplaudiram, alguns de pé, enquanto a senhora Henderson, vermelha de vergonha, murmurou: bem, acho que me enganei. Emily, com os olhos brilhando, virou-se para a mãe e sussurrou: obrigada por ter vindo. Angela sorriu para ele, com uma mistura de orgulho e carinho nos olhos. Sempre, meu querido. Naquele dia, Emily aprendeu uma lição valiosa. Às vezes, a verdade basta para mudar a percepção de todo mundo.
E o respeito é conquistado não pelo medo ou pela intimidação, mas pela constância e pela coragem. Após a visita da mãe, a Lincoln High School parecia diferente. Os alunos que antes zombavam de Emily, agora a olhavam com admiração e curiosidade. Até Jake, o colega que mais a ridicularizava, evitava o escárnio e lançava olhares hesitantes, como se estivesse ponderando as palavras antes de falar. Emily, ciente da mudança, manteve a cabeça erguida, mas permaneceu humilde. Ela sabia que o respeito que conquistara não era fruto de orgulho, mas sim de honestidade e trabalho árduo. Continuou a responder perguntas, ajudar seus colegas e demonstrar seu interesse pela ciência com a mesma paixão. A senhora Henderson, por outro lado, sentia-se inquieta. O dia fora marcado por uma mistura de orgulho e humilhação para ela. Ela aproximou-se timidamente de Emily no final da aula. Emily, eu queria te dizer, sinto muito pelos meus comentários da semana passada. Emily ergueu os olhos, surpresa. O professor nunca havia admitido seu erro antes. Obrigada, senhora Henderson, respondeu Emily calmamente. Eu entendo que a senhora não sabia, mas agora sabe. O professor hesitou, procurando as palavras certas, antes de concluir, sem jeito. Bem, talvez eu pudesse ajudá-lo a organizar um projeto de ciências? Emily sorriu gentilmente. Isso seria maravilhoso, senhora Henderson. Obrigada. No pátio da escola, seus colegas se aproximaram dela para fazer perguntas sobre sua mãe, a NASA e as missões espaciais. Emily explicou pacientemente, compartilhando seu conhecimento e inspirando aqueles que a ouviam. Ela percebeu então que as zombarias e o ridículo não a haviam destruído, pelo contrário, a haviam tornado mais forte e confiante. Naquele dia, Emily compreendeu uma verdade crucial: a coragem e a perseverança sempre triunfam sobre o riso e o julgamento alheios. E às vezes, uma única pessoa, ao revelar a verdade, pode mudar toda uma percepção. Passaram-se semanas desde a visita da doutora Angela Johnson a Lincoln High, e a turma havia mudado completamente. Emily não era mais alvo de chacotas, mas sim uma fonte de inspiração para seus colegas. Os alunos a procuravam para fazer perguntas sobre o espaço, foguetes e até mesmo sobre a carreira de Angela na NASA. Certo dia, a senhora Henderson falou em frente a toda a turma, com um tom diferente do das semanas anteriores. Turma, gostaria de falar com vocês sobre Emily Johnson. Os alunos imediatamente se calaram. Cometi o erro de duvidar dela, e errei ao rir das suas palavras. Hoje quero pedir desculpas publicamente. Emily, você mostrou o que significa acreditar em si mesma e perseguir seus sonhos apesar do ceticismo. Emily sentiu uma mistura de surpresa e orgulho. Levantou-se com o coração leve e respondeu calmamente. Obrigada, senhora Henderson. Entendo que todos podem cometer erros. Mas fico feliz que a verdade finalmente tenha vindo à tona. Os alunos irromperam em aplausos. Até Jake, que havia sido o mais zombeteiro, aproximou-se e estendeu a mão para Emily. Sinto muito, Emily. Você tinha razão o tempo todo. Emily sorriu, apertando a mão dele com confiança. Ela sabia que aquele momento não era só para ela, mas para todos que já haviam sido subestimados ou ridicularizados por seus sonhos. Naquele dia, Emily percebeu que respeito e admiração não vêm do medo ou da posição social, mas da verdade e da perseverança. E que às vezes, basta uma pessoa demonstrar seu valor para que o mundo inteiro abra os olhos. Ao sair da sala de aula naquela noite, Emily olhou para o céu, imaginando as estrelas e as missões em que sua mãe trabalhava. Ela sabia que aquele era apenas o começo de sua própria jornada. Uma jornada onde ela nunca precisaria duvidar de si mesma e onde cada risada zombeteira se tornaria simplesmente uma lembrança de um passado que não poderia mais defini-la.